Vamos junto? Tema de hoje: o dia que Jesus ensinou a enxergar. Eu começo lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Depois eu vou ler Lucas, se você vai acompanhar na sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 18. Já já eu te mostro melhor a referência. Mas Atos 1, que é o segundo livro que Lucas escreveu, ele diz assim, ele começa o livro assim: escrevi o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, ó Teófilo, que é o irmão que financiou esta obra, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o que Jesus fez e ensinou? Muita coisa que Jesus ensinou fazendo. Mais uma vez nós vamos ver um momento em que Jesus trata dois homens totalmente opostos um do outro. E propositadamente essas duas histórias estão ligadas no mesmo dia, na mesma cidade. Jesus faz tudo certinho. É isso que nós vamos ver na história de Bartimeu e de Zaqueu. Eu começo a leitura com vocês, é uma leitura longa, por isso, se você estiver acompanhando a sua Bíblia, Lucas 18, do versículo 35, e nós vamos emendar até o capítulo 19, no versículo 10. Apenas dando aqui uma instrução para você, a Bíblia, os textos bíblicos originalmente não têm capítulos e versículos. Capítulo e versículo é algo posterior, colocado para que a gente possa localizar melhor os textos. Por isso, algumas vezes, termina-se um capítulo, seria bom você dar uma olhadinha na continuação, porque como nesse caso, quem dividiu em capítulo e versículo não percebeu que as duas histórias estavam profundamente ligadas uma com a outra. Então nós vamos ler em sequência, mostrando a sequência dessa história de Jesus, da passagem dele por Jericó. Lucas 18, versículo 35, começa assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Capítulo 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso
e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. A cena agora muda para a casa do Zaqueu. E diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que palavra do Senhor, gente. Glória a Deus pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor. O cenário começa com um homem cego, um mendigo, sentado à beira do caminho. Para entender melhor o texto e o contexto, é importante nós nos lembrarmos que momento é esse. Nós estamos na época da Páscoa, começando a chegar o dia da Páscoa. Páscoa para os judeus era uma coisa muito significativa, porque a Páscoa lembrava a libertação do povo de Israel do Egito. O povo de Israel, por muitos anos, foram opressos no Egito e trabalharam como escravos no Egito. E Deus levanta Moisés e, através de Moisés, coordena um êxodo, uma saída daquele povo do Egito. E então comemora-se a Páscoa, por isso a palavra Páscoa, que vem de passagem, que é quando eles atravessaram o Mar Vermelho e finalmente estão livres da sua opressão. Portanto, toda a época da Páscoa era lembrado isso ao povo. É isso que estava na mente do povo: um Deus que liberta o oprimido, o Deus que liberta o seu povo. Pois bem, Jesus começou o seu ministério, como nós já estudamos aqui nos últimos domingos, vimos as suas obras, milagres que ele realizou, multiplicou pães e peixes, deu vista aos cegos, fez andar paralítico, ressuscitou mortos. O povo o chamava de o Messias. Para eles viria um homem, o ungido de Deus, o significado de Cristo, que é o mesmo significado de Messias. O ungido de Deus viria, e este ungido de Deus seria o libertador, como foi Moisés. E pelas profecias eles sabiam que o Cristo seria descendente de Davi. Pois bem, surgiu este homem, chamado Jesus, o Nazareno. E este homem era chamado por muitos já como sendo o Messias, como sendo o novo rei de Israel, como sendo aquele que iria libertar o povo. E um detalhezinho: estava chegando a época da Páscoa, e Jesus estava indo para Jerusalém. Então, na mente de todos, parece que vai chegar o momento de dar o golpe em Roma, e nos libertar de Roma, porque o povo está com ele. Jesus então vem desde lá da Galileia, passando por vários lugares, finalmente ele chega nos arredores ali de Jericó. Certamente caravanas vieram juntos, pessoas o acompanhavam, seus discípulos também. As notícias chegaram antes na cidade, e como é costume nas cidades ali, receber um visitante era uma honra para toda a cidade. Portanto, sendo um homem importante, como agora era Jesus para todos, a liderança da cidade foi avisada. Então os anciãos, os principais da cidade, eles se dirigiram para fora da cidade, no caminho por onde Jesus passaria,
para então acompanhá-lo juntamente para dentro da cidade. Ou seja, uma maneira elegante de se receber alguém é ir receber a pessoa fora dos portões da cidade e então caminhar com ele para dentro da cidade. Afinal de contas, ele poderia vir a ser o novo rei. Se ele seria o novo rei, nossa cidade quer recebê-lo muito bem. E então foram para recebê-lo, e naquele momento, quando se aproxima dos portões da cidade, se você consegue ter um pouquinho de ideia, talvez de filmes ou algo parecido, como eram as cidades medievais, com aquelas muralhas e aquele grande portão, naquele lado de fora do portão, onde tem ali pessoas que vendem cavalos, onde tem um certo comércio mais informal, ali do lado de fora, ali tinha um homem, à beira do caminho, um pedinte, um mendigo. A palavra que é usada para pobre ali é a palavra miserável. Alguém que não tem como gerar sua própria renda e que precisava de recursos através das doações das pessoas. Esse homem começa a gritar. Ele fica sabendo que Jesus, o Nazareno, iria passar por lá. Nota, ele já sabia até que Jesus era descendente de Davi. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a falar para ele: fala baixo, Jesus está ali, mas ele está com os anciãos da cidade, está com os homens mais nobres da cidade, possivelmente também o chefe da sinagoga. Essas pessoas estão acompanhando Jesus, e o homem continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí começaram a dar bronca no homem. Na expressão grega usada ali, ela é uma expressão forte, de modo que dá a entender que era assim: cala a boca, fica quieto, você não está se percebendo, você não se percebe, você é um mendigo. O homem é um futuro rei, está acompanhado dos principais da cidade, seria algo mais ou menos assim. Mas o homem não para: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. No momento que Jesus parou, eu fico imaginando aqui a mente de Pedro, André, João, Tiago, falou: aí vem coisa. O mestre sempre tem as suas surpresas. Ele para e ele fala: manda chamar esse homem. Jesus sempre dá atenção para quem ninguém dá atenção. Eu estou falando do homem mais pobre de uma cidade, da pessoa mais comercialmente ou de valor para a cidade, mais insignificante da cidade. E Jesus para ouvi-lo. Se Jesus fez isso lá naquele tempo, para alguém que nem ainda havia o novo nascimento, nada disso, eu digo o seguinte: quanto mais ele vai ouvir você. É por isso que Jesus falou: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai, que te vê em secreto. O nosso Pai nos enxerga no nosso secreto. E vou continuar com meu parêntese aberto aqui. Não pense que Deus ouve mais a mim do que a você, porque eu sou pastor e você não. Nada disso. Carteirinha de pastor não vale diante de Deus. Deus não tem filhos prediletos. Não importa se você tem alguns dias de convertido, enquanto outras pessoas têm muito tempo de convertidos. Pouco importa. O nosso Pai Celestial nos ouve. Ele é bom para todos. Faça a sua oração. Ele vai te ouvir da mesma maneira que Ele ouve a mim ou qualquer outra pessoa. Tenha certeza, o Senhor te ouve. É interessante notar que quando esse homem é chamado, o livro de Marcos, quem escreveu? João Marcos. É citado dois homens, ainda um do segundo século, outro do terceiro ou quarto século,
que é Irineu, por exemplo, Irineu de Lyon, Eusébio de Cesareia, eles citam que o Evangelho de Marcos, boa parte dele foi escrita com as memórias de Pedro. E no Evangelho de Marcos cita o nome do homem, Bartimeu. Bartimeu era o nome dele, filho de Timeu, né? Quer dizer, na verdade, nem sabemos bem o nome dele, mas ele é o filho do Timeu. É interessante que isso ficou na memória do Pedro. Possivelmente o nome Bartimeu era conhecido dos primeiros leitores, quando o Evangelho de Marcos foi escrito. Por isso que não se dá muita referência. Esse é o Bartimeu. E todo mundo, o Bartimeu. Certamente o Bartimeu se tornou uma personagem no meio da igreja do primeiro século. Mas até então não sabemos disso. O que sabemos é que tem ali um mendigo e que Jesus para todo um cortejo para atender esse homem. E é interessante que quando Jesus manda chamá-lo, ele faz algo. Ele tira a sua capa e joga a sua capa. Talvez isso não tenha muito significado para nós, até nós entendemos o que isso significa. Naquele tempo, um mendigo era uma profissão regulamentada. As pessoas sabiam que algumas pessoas, elas não tinham condições de produzir para si. Então elas eram identificadas como miseráveis. A palavra ali é pobres na nossa tradução, mas o termo correto seria miseráveis. Eles são identificados como os pobres para os quais nós deveríamos ajudar. A quem você daria esmolas. E eles eram identificados exatamente com uma capa. Dessa maneira, esse homem, quando Jesus o chama, ele pega a capa e joga fora. Ele falou, eu não preciso mais disso. Olha a fé desse homem. Ele já tinha fé que ele seria curado. Mas voltando aqui na história, de todo homem judeu era esperado que se desse esmolas. Quando chegavam perto das épocas de festas, essas festas despertavam um pouquinho mais esse lado piedoso e religioso das pessoas, então as pessoas ofertavam mais. Lembro-me uma vez de estar numa cidade onde a maioria eram muçulmanos e estava na festa do Ramadã. E eu vi uma cena na minha frente de uma pessoa que estava ali quieta no seu lugar, um homem muito bem vestido se dirigiu a ela e deu uma oferta, e aquele homem mendigo se levantou com muita dificuldade, estendeu a sua mão e pronunciou algumas coisas que parecia ser uma bênção, e o homem rico estava quieto, sendo abençoado pelo mendigo. É essa prática que havia também nos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, o mendigo não era um pedinte. Ele não ficaria incomodando você, assim, dizendo, me dá uma esmolinha, por favor, dá uma esmolinha, por favor. Na verdade, ele diria assim para você, você quer ser abençoado? Dê para o pobre. Ele sabia disso. Porque eram eles que iriam abençoar as pessoas. Há um texto na Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, vou lê-lo rápido aqui com vocês, Provérbios 14, versículo 31, diz assim, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Ou seja, se você faz algo ruim para uma pessoa pobre, você está fazendo um ultraje diante de Deus, mas o contrário também é verdade. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então, naquela sociedade, todas as pessoas eram desafiadas a dar esmolas aos pobres. Mas se você não identifica quem que são os pobres, como é que eles iam cumprir esse dever? Então havia essa marca sobre eles, que eram, por exemplo, as suas capas. Esse homem, se ele uma vez recebesse uma oferta, ele se levantaria e pronunciaria a bênção sobre quem deu a oferta, dizendo, você será abençoado na sua vida, nos seus amigos, na sua casa, e todos entenderiam que aquela bênção viria de Deus. Então, essa era a sobrevivência de um pobre, de uma pessoa necessitada, como era o caso deste cego.
agora você consegue começar a compreender uma pergunta de Jesus que pareceu sem sentido. Porque quando o homem se aproxima de Jesus, Jesus pergunta assim: o que você quer que eu lhe faça? Tem duas coisas que eu vejo nessa pergunta. A primeira é essa maneira elegante e gentil que Jesus dirige a pergunta, porque na construção desta frase, é uma construção de frase que um servo diria ao seu senhor. Se um homem rico, chamasse o seu servo: vem cá! E o servo chegaria para ele e perguntaria: o que você quer que eu lhe faça? Jesus, sendo Jesus, se dirige a um mendigo, dizendo: pois não, senhor. Seria mais ou menos isso. O que você quer que eu lhe faça? Só nesta frase de Jesus, os discípulos começaram já a entender: no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Então Jesus precisa servir. E as pessoas no reino de Deus não são medidas pela sua fama, por seu dinheiro. Pessoas são pessoas. O segundo aspecto dessa frase é porque ela parece incoerente. O homem é cego. Está pedindo para Jesus ter misericórdia. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? É óbvio que está pedindo para ser curado. Não é tão óbvio assim. Porque pelo que eu te contei, essa era a sobrevivência desse homem. Esse homem sobrevivia com as esmolas que ele recebia. Se ele fosse curado, veja bem, ele não tem profissão, ele não tem emprego. A cura para ele veria, mas era um risco. Ele não poderia mais receber ofertas. Ele teria que buscar uma outra forma para sobreviver. E Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele responde: Senhor, eu quero ver. E que me chama a atenção, numa tradução árabe desse texto, a frase é um pouquinho mais completa. Ela diz assim: Senhor, eu quero te ver. Eu quero ser curado para que eu te veja. Esse era o desejo do homem. O homem fica sabendo que o Messias, o esperado de Israel, estava agora passando ali a metros dele. E ele pede para ele: me cura, porque eu quero te ver. Talvez o pensamento pode ter passado por ele, mas daí eu não sei nem como eu vou me sobreviver. Não interessa, morri vendo Jesus. Tudo que eu quero é ver Jesus. Essa era a sensação dele. Senhor, abra os meus olhos para que eu te veja. E Jesus fala: recupera a tua visão. E a Bíblia fala que imediatamente o homem foi curado. Naquele momento, os olhos do homem recebeu os primeiros raios de luz ali nos seus olhos. Certamente deve ter doído, porque é como você quando acorda pela manhã. Então, aquela dor, e põe talvez a mão nos olhos, e todo mundo ali ao redor, olhando, e ele começa como que tentando piscar, talvez por alguns segundos. Tudo é muito ainda como imagens, sombras ou coisas parecidas por causa do reflexo da luz nos olhos, que ele não está acostumado. E ele começa a olhar. A primeira cena que este homem vê é o rosto de Jesus olhando para ele. Que coisa linda! Que coisa linda! Esse homem deve ter olhado, chorado, e diz ali que a partir dali eu vou seguir Jesus. Diz que a multidão entrou ali em êxtase de ver aquele milagre. Lembrando, aconteceu do lado ainda de fora, ali dos portões da cidade, entrando para a cidade. Jesus segue o cortejo. A cidade está assim, os líderes da cidade também, honrados. O nosso Messias chegou. E nós estamos aqui ao lado dele. Talvez entre eles esperando o momento em que Jesus fala onde eu posso me hospedar, ou algo parecido, porque
Todos queriam hospedar Jesus na sua cidade. O homem que seria agora o rei, teria passado na cidade deles e hospedado ali, certamente na casa, talvez do chefe da sinagoga, ou dos principais líderes políticos da cidade. Mas Jesus continua na sua caminhada pela cidade. Só que ele vai se dirigindo para o outro portão da cidade, que segue a estrada caminho para Jerusalém. E o povo começa a perceber, acho que ele não vai parar aqui não. A gente queria, mas eu acho que ele não vai ficar na nossa cidade. E Jesus passa pelo portão da cidade já na saída. Enquanto isso, havia um homem na cidade, Zaqueu era seu nome. A Bíblia diz que ele não era somente um publicano, ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram o povo, ou a parte do povo mais odiada da sociedade. Eram coletores de impostos para Roma. Note, eles estão na época da Páscoa, pensando em libertação. Começam a entender que Jesus é esse Messias e libertador, e na cabeça deles ele vai ser o novo rei, vai fazer Israel reinar e se libertar de Roma. Acontece que alguns judeus trabalham para Roma, que são os publicanos. Não são romanos que vinham cobrar impostos, era judeu que se vendia para Roma. Pior ainda, se ele fosse apenas cobrador de impostos, a gente diria, é profissão. Porque Roma cobraria os impostos. Então ele ganhou uma profissão, que de fato era uma profissão. Mas mais do que isso, eles extorquiam o povo, porque Roma não estava nem aí com quanto você arrecadava do povo, ela estava aí com o que ela pedia que você arrecadasse. Ou seja, se Roma acha que você deve 5, aí chega o publicano com guardas romanos ao lado dele e fala, seu imposto é 15. Você, mas é 15. Você não tem opção. Ele vai dar 5 para Roma e 10 vai ficar para ele. E Roma não estava nem aí com isso, contanto que entregasse o dinheiro deles. Então esses homens eram detestados. Eles eram odiados. Essa turma era uma máfia. Essa turma tinha ali toda uma situação de roubo coletivo. E este homem era o chefe deles. Portanto, o mais odiado dos odiados. Esse homem, então, olha só, o texto diz, ele queria ver Jesus. Novamente, pensa. O homem mais detestável, mau caráter, usurpador, ganancioso, ainda tinha uma faísca dentro dele, querendo a verdade, querendo o reino de Deus. Ninguém iria acreditar nisso. Por detrás daquele monstro, havia um homem, um humano. É por isso que Jesus chegou para Pedro e falou para Pedro, você vai ser pescador de homens. Você vai encontrar esse ser humano dentro de alguns monstros por aí. Este homem queria ver Jesus, mas ele tinha um problema, 2 problemas ele tinha. Primeiro problema, ele era baixinho. Isso era um problema. Porque ele foi, na segurança do quintal da sua casa, querer ver Jesus, não dava, era uma multidão. Segundo problema, ele não poderia se misturar com a multidão, ele era odiado. Certamente, se alguém o reconhecesse ali, iria matá-lo no meio da multidão. Ele deveria ser jurado de morte por um monte de gente. Por isso que a sua casa era protegida, ele era protegido o tempo todo. Então esse homem faz 2 coisas também que um homem no Oriente Médio não faz. Para nós não tem muito significado isso, mas são 2 coisas daquela cultura. Ele correu
e subiu numa árvore. Essas duas coisas os homens não fazem. Eu te explico. No Oriente Médio, um homem digno nunca correria. Por uma razão. Para um homem correr, primeiro, o tipo de roupa que se usa seria, eu vou usar aqui o termo bata, talvez você entenda melhor dessa maneira. Então, aquelas roupas compridas, ele teria que levantar para poder correr. Com isso, mostraria suas pernas, o que ali é indecente. Um homem digno tem até a maneira dele andar. Um homem digno, ele anda de passos largos e lento, altaneiro. É assim que um homem digno anda. Correr era vergonha. Vergonha. Para você ter uma ideia, seria a mesma vergonha de você um dia, descuidadamente, sair na rua com roupas íntimas. E se dar por conta que está com roupas íntimas quando você está no meio da rua. Esta vergonha equivaleria. A segunda coisa é não subir em árvore. Porque quando nós estamos tratando de assuntos do Oriente Médio, subir em árvore é coisa de criança, de molecagem. Um homem não subiria em árvore. Para vocês terem uma ideia, existe uma prática assim até hoje em algumas daquelas regiões, lá no Oriente Médio, inclusive no Egito. Até hoje, homem não sobe em árvore. Porque é indecente, é coisa de criança. E Zaqueu fez as duas coisas. Porque era a única forma dele conseguir ver Jesus. Note que o homem, querendo ver Jesus, aceitou passar vergonha. E aceitou ser zombado até mesmo, se caso ele fosse visto. E o que aconteceu? Foi. O texto fala que ele correu na frente. Ele percebeu onde vinha a multidão e viu que não dava para ver Jesus, mas a multidão estava toda olhando Jesus. Então ele sai correndo, por quê? Porque ele não queria que a multidão o visse. E por que ele subiu numa árvore? Para se esconder. Primeiro, para ele ficar um pouquinho mais alto e conseguir ver, mas também para se esconder. O texto bíblico diz que ele subiu numa figueira brava, ou um sicômoro. Eu tenho uma figura aqui do sicômoro para vocês terem uma ideia. Esta é a árvore, é um sicômoro, uma figueira brava. Note dois detalhes nela. Primeiro, ela é fácil de escalar. Segundo, ela é muito cheia de folhas. Desse modo, ele conseguiu escalar rapidamente, subir e ficar ali escondidinho. Porque o que ele queria era ver Jesus. Os sicômoros nunca eram plantados dentro da cidade. Os judeus da época de Jesus eram muito supersticiosos. E uma das superstições que os judeus tinham é porque essa árvore, ela era usada para ser feitos sacrifícios. Principalmente alguns dizem que essa árvore ela é egípcia. Então haviam sacrifícios a outros deuses debaixo dessas árvores. Então o judeu achava o seguinte, que se foi feito o sacrifício, a árvore estava contaminada. Se você passa debaixo dela, você fica contaminado também. Mais ou menos aquilo de não passar debaixo da escada, não é? Não cruzar com gato preto, sabe essas crendices populares? Pois bem, tinha essa lá. Então esta árvore já estava do lado de fora da cidade. O que significa que nesse exato momento, Jesus acabou de passar pelos portões da cidade, como quem está indo embora, gerando no coração do povo, o povo que acompanhou Jesus, estavam felizes de que o viram, mas estavam frustrados de que Jesus não ia dormir na cidade deles, honrando a cidade deles. Havia uma certa frustração já no coração do povo, até que alguém avistou Zaqueu. Por que eu digo que alguém avistou Zaqueu? Porque o nosso texto ele é curto. E no texto, Jesus já se dirige a Zaqueu e fala, Zaqueu, desce, eu vou dormir na sua casa. Mas espera um pouquinho, Jesus não era daquela região, Jesus não era daquela cidade, Jesus não morava ali, Jesus não conhecia Zaqueu. Como é que ele chama Zaqueu pelo nome? Certamente, alguém citou isso. O que pode ter acontecido é que alguém deve ter passado e falado, tem alguém em cima da árvore. Mas vamos dizer, tem um homem em cima da árvore. Isso tudo já era motivo de zombaria. Tem um homem em cima da árvore. Eu não vou falar isso.
É que esses dias apareceu um pastor vestido com uma roupa íntima não muito apropriada, e pegou essa fama, né? De pessoa indecente, inadequada nas ruas. Seria a mesma sensação. Olha lá um homem em cima da árvore. Alguém vai falar: é Zaqueu! Espera aí. Eu não poderia nunca me dirigir a Zaqueu, porque todas as vezes que ele apareceu na minha casa ou no meu negócio, ele estava com 2 ou 3 ou 5 guardas romanos do lado dele. E eu tinha que falar assim: senhor, agora eu estou no meio de uma multidão, pensamento rápido na mente de alguém, eu estou no meio de uma multidão, ele nem sabe quem que eu sou vou xingar esse indivíduo: ó, seu filho de Nabucodonosor, palavrões da época, né? Vai tomar banho no tanque de Betesda, aquela coisa toda, e então xingando. Aí o povo começa a ofender o Zaqueu. Agora, volta para a história. Era a época da Páscoa. A mente do povo era que surgiria um libertador. Na mente do povo, esse libertador era Jesus. Na mente do povo, esse Jesus veio para libertar do Império Romano. Esse Jesus não fica na cidade, mas fora da cidade agora tem ali o Zaqueu. Falaram: é agora, a libertação vai começar por Jericó. E então o povo começa a ofender a Zaqueu, de modo que quando Jesus vê aquilo e vai se dirigir a Zaqueu, o mais provável é que todas aquelas pessoas devem ter pensado: é agora. Ele vai falar um monte para esse cara. Seu corrupto, sem vergonha, você não merece estar vivo. E o que aconteceria logo em seguida? Linchamento. Porque é uma multidão, ainda mais motivada dessa maneira. Jesus então fala: Zaqueu, e todo mundo: é agora. Desce já, rápido, eu vou dormir na sua casa. Frustração geral. Eu acho que alguns assim: quê? Olha o que Jesus fez. Se Jesus dirigisse qualquer palavra àquele homem negativa, aquele homem seria morto. A multidão talvez quisesse pegar aquele homem. Jesus, percebendo isso, salvou aquele homem. O que Jesus fez com Zaqueu naquele momento, ele atraiu a decepção ou até a ira da multidão contra si mesmo. Ele atraiu para ele alguma coisa que seria sobre Zaqueu. Eu não sei se você conseguiu entender aqui a mensagem, mas é o mesmo que aconteceu lá na cruz do Calvário. Jesus foi lá na cruz do Calvário e morreu lá no nosso lugar, e Ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, atraiu todo este problema da ira sobre a vida dele, que seria a nossa. Jesus fez com Zaqueu a mesma coisa que Ele fez comigo e com você lá na cruz do Calvário. Essa é a obra da cruz, já mostrando ali o amor de Jesus. Nessa hora, note que Jesus falou: depressa. Não dá tempo do povo pensar, vamos logo. Cena que eu crio na minha cabeça. Nessa hora já vem Zaqueu, Jesus deve ter abraçado Zaqueu: vamos embora. Os discípulos já entenderam, falou: mais uma, né? Já cercaram ali Jesus. Eu fico pensando principalmente em alguns discípulos, como por exemplo a gente tem Simão Zelote. Os zelotes, eles eram treinados para a guerra, eles eram guerrilheiros, eles eram homens de luta, de guerra. E Jesus tinha um discípulo assim, que era Simão, o zelote. Eu imagino os discípulos já saindo com Jesus, o zelote indo de costas, né? Já olhando tudo, já cercando ali. Eu imagino isso tudo até que chegassem à casa do Zaqueu. Talvez os guardas foram já avisados, né? E aí vê aquela multidão em torno de Zaqueu, os guardas já avisados e cercaram ali a casa. E Jesus entra para a casa do Zaqueu. O povo fala: como assim? Tanto lugar para ele dormir. Ele vai dormir na casa de um publicano, de um pecador. O texto é rápido, porque o texto já mostra Zaqueu dando um discurso.
Esse discurso era dado na abertura do jantar. Então nós temos aqui um período. Jesus entra na casa, certamente uma casa gigantesca. Seus discípulos também se hospedam ali, com suas coisas, arrumam suas coisas, lavam os pés, tomam banho, para se preparar para o jantar. E eu fico imaginando Zaqueu nesse período. O homem está ali tomando um banho e pensando, era para eu estar morto. O que eu fiz? Que enrascada que eu entrei. Mas esse homem, Jesus, arriscou a vida dele pela minha. Ele estava assim, devedor a Jesus. Quando o jantar se inicia e o dono da casa vai dar as boas-vindas, assim era o ritual, este homem começa assim: eu vou dar metade de todos os meus bens aos pobres. Aonde Jesus falou isso? Ele não viu Jesus ensinar isso. É interessante como a lei de Deus está no nosso coração. Nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Esse homem sabia que ele tinha feito errado, tanto que ele completa: e se de alguém eu extorquir alguma coisa, vou devolver 4 vezes mais. O cego de Jericó pegou tudo que ele tinha, que era a capa, e jogou. Este homem, Zaqueu, que se protegia com sua riqueza e seu dinheiro, também se desfez do seu dinheiro. Jesus então fala assim para ele: hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia se perdido. Ele fala: este homem também é filho de Abraão. Jesus pescou o homem por trás daquele monstro e disse: esse homem está salvo. Um entendimento que a gente precisa ter agora sobre essa questão de salvo. Há uma palavrinha no grego, e ela tem a correlata no aramaico, que era onde que Jesus falava, mas há uma palavrinha que ela é muito mais ampla na sua língua original do que na nossa língua. Nós precisamos de várias palavras para tentar traduzir essa simples palavra, que para nós é traduzido como salvação, como cura, como libertação, tantas formas, é a palavra sozo. Esta palavra significa muito mais do que o que a gente tem nas nossas traduções, porque não temos palavra para explicar isso. Quando Jesus cura o cego, ele diz: a tua fé te sozo. Algumas traduções diz salvou, outras traduções, a nossa, que te curou. O homem é doente, sozo, então foi curado. Se o homem fosse possesso por demônios, entende? O homem aqui chegou sozo para esse homem, libertação. Zaqueu não era doente e nem endemoniado, mas Jesus fala sozo para ele também. Por isso, salvação. E quando Jesus trata sobre essa questão de salvação com aquelas pessoas, não é esse conceito de salvação que nós temos após a ressurreição de Jesus e após a teologia cristã ter sido mais bem trabalhada, quando nós trabalhamos sobre a nossa salvação eterna. Não era disso que esses homens pensavam. Na mente deles se referia àquilo que Jesus falou: eu vim para vocês terem vida, e vida em abundância. Uma vida gostosa, uma vida boa, uma vida liberta, uma vida livre, uma vida integral, uma vida completa, sozo. É isso. Interessante que um homem mendigo, sem dinheiro, sem nada, cego, precisou de salvação. Um homem rico, poderoso, com muito dinheiro, com guardas e com tanta segurança e muito dinheiro,
também precisava de salvação. Por isso que Jesus é esse ser maravilhoso, como a Bíblia chama, o Filho do Homem, que veio para dar luz, salvação a todo o ser humano, a todo homem. É isso, Cristo veio ao mundo para isso. Então, as pessoas foram tocadas e libertas através de Jesus, chegando a experimentar esse sozo salvação. Para terminar, nessa história, num só dia, 3 coisas são mudadas. Na vida de Bartimeu, a vida dele foi completamente mudada. Ele foi salvo, livre, curado. Ele foi livre daquilo que tirava a alegria de viver. Ele foi livre daquilo que consumia a sua vida. E um detalhezinho, ele foi salvo também da opressão que aquela cidade impunha sobre ele. Você é um mendigo, você tem que ficar aí no canto, para de incomodar o mestre. Você não é da elite para andar com Jesus. Era isso que eles estavam dizendo para ele, cala a boca. Jesus libertou esse homem dessa vergonha pública. Outra pessoa que foi liberta, sozo, curada, foi Zaqueu. Ele foi salvo de si mesmo. Ele foi salvo daquilo que ele havia se tornado, odiado por todos. Agora ele estava livre. Ele poderia ser livre de novo, ele poderia ter alegria de viver de novo. Com as atitudes dele, ele não seria mais um homem odiado pelo povo. Poderia andar livremente, porque ele só estaria cumprindo o seu trabalho, mas nunca mais um homem que extorquiria as pessoas, e ao contrário, agora ele se tornou um homem generoso. E em terceiro, a cidade foi mudada, porque até para aquela cidade opressora, que oprimia tanto o pobre como o rico, Jesus foi misericordioso. Eles estavam livres agora, porque embora teriam impostos ainda para pagar para Roma, porque aí a opressão seria de Roma, mas nunca mais de um publicano, porque o chefe dos publicanos se converteu, mudou de coração, deixou de ser opressor, deixou de ter extorsão. Jesus demonstrou compaixão, tanto pelo mais pobre, quanto pelo mais rico, como também por toda a cidade. Jesus é incrível, fantástico. Fica de pé comigo, por gentileza, eu estou terminando, mas não desconecta comigo. Assim como Bartimeu, ele era um cego que não via, Zaqueu, ele era um cego que via. Era alguém que quando olhava para as pessoas, ele via números. E a minha pergunta para você é: será que você não tem algum nível de cegueira também? Porque como é que você vê a sua esposa? Como é que você vê seu marido, seus filhos, seus pais? São cegueiras da vida da gente que nos leva a ver só monstros, muitas vezes, na sociedade. As pessoas mais monstruosas que a gente conhece, existe um ser humano lá dentro, que precisa ser pescado. Pedro, vendo tudo isso, estava entendendo isso. Eu tinha 14 anos de idade, mais ou menos, ou 15 quase. Era contínuo num banco. E tinha um diretor que era o mais chato de todos, o mais horrendo de todos. Um cara chato, humilhava todo mundo. O dono do poder. O queridinho da presidência. Então se julgava o cara. Eu passei por ele e o vi assim, cabisbaixo, mexendo assim na cabeça. Com toda a educação eu falei: senhor, com licença. Ele disse: o senhor está com dor de cabeça? Ele falou: estou. Eu posso orar pelo senhor? Ó, olhou assim para mim. Oh, sim, você pode fazer suas orações. Eu falei: não, eu queria orar agora.
acho que sem graça, né? Tá? Eu fui muito rápido, pedi licença, pus a mão aqui no ombro dele e falei: Jesus, cura ele. Amém. Fiz o sinalzinho e saí. Ao longo do dia, cruzamos de novo, e ele passou por mim e me deu um abraço. Eu nunca vi aquele homem abraçar ninguém. As pessoas lá no nosso departamento falavam: nunca vi esse homem sorrir para alguém. Ele abraçou você. Eu virei o queridinho lá aquele dia, né? Todo mundo: quem é esse que o homem abraça? Ele me abraçou, ele falou: eu estou com um problema muito grande com a minha filha. Era isso que estava me dando dor de cabeça. A dor já passou. Em outras palavras, ele estava com fé de que iria resolver aqueles problemas. Não soube mais nada, não virei conselheiro, nada, nunca mais tive nenhuma interação com ele. O que eu quero te dizer é que a pessoa mais odiada que você conhece pode ser um Zaqueu, que lá no fundo o evangelho precisa chegar e brilhar lá no coração dessa pessoa e trazer salvação para essa casa. Jesus falou para Zaqueu: hoje salvação entrou nessa casa. A casa inteira vai mudar por causa da sua atitude. Como é que você olha as pessoas? O modo como você olha as pessoas fala um pouco de quem realmente você é. Eu termino dizendo o seguinte: essa história de Bartimeu, ou desse cego, porque alguns não aparece o seu nome, aparece em 3 dos evangelhos. No evangelho de Marcos relata apenas a cura de Bartimeu. No evangelho de Lucas, ele consegue enxergar que tem Bartimeu, mas também Zaqueu. E no evangelho de Mateus ele conta assim: era uma vez 2 cegos. Ele conseguiu ver que existia um cego natural, mas havia um outro cego que era cego na alma. Esses 2 cegos, você nota, um era pobre, o outro era rico. Um era fisicamente cego, o outro era moralmente cego. Um vivia à margem, à beira do caminho, à margem da sociedade. O outro estava inserido no sistema. Um largou a capa, o outro largou o dinheiro. Em ambos receberam a salvação, se tornaram uma nova pessoa. Que Deus nos cure. É por isso que nós temos esses textos, para ler para nós. Nós somos os discípulos que, olhando aquilo tudo, precisamos pedir para Deus que Ele nos cure, não somente os nossos olhos, mas também a forma como nós estamos olhando a vida e o modo como nós estamos olhando as pessoas ao nosso redor. Amém? Acho que nós precisamos aproximar de Jesus hoje e falar: Senhor, me dê olhos que eu possa ver. Eu quero ver a vida de uma maneira diferente. Lembro-me muitos anos atrás que fiquei imaginando a cegueira de um homem, no caso de Bartimeu, e pensando: como foi que esse homem olhou pela primeira vez uma flor, um pássaro, uma árvore? Coisas que a gente tem aqui, que a gente despreza. Mas eu quero ter esses olhos encantados com o que Deus faz. Como foi Zaqueu, que só conseguia olhar nas pessoas e ver números, oportunidades, mas agora ele, do jeito que ele foi enxergado, ele conseguia agora pescar pessoas ali também, enxergar pessoas que realmente precisavam também de salvação. Que Deus nos dê estes olhos. Amém? Põe tua mão no peito, eu quero orar com você. Querido Pai Celestial, cure a nossa cegueira. Quando não conseguimos olhar mais para pessoas, porque só vemos monstros, gente chata, gente insuportável. Que o Senhor nos ajude a enxergar o ser que está ali dentro, criado à sua imagem e semelhança. Que o Senhor cure a nossa cegueira. Que possamos também ver a Tua natureza, as coisas belas que o Senhor fez. A terra e tudo quanto nela há, cheia da Tua glória. Abra os nossos olhos, para que possamos ver a Tua obra e as pessoas que o Senhor criou
de modo diferente. Cura-nos, ó Deus, que salvação entre em nossas vidas e nossas mentes, em nome de Jesus, amém, amém. Ao nosso Deus.